Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Que alegria poder estar aqui com vocês, que honra, que privilégio. Eu creio que Deus ele tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Seja muito bem-vindo, estamos dando início à nossa live. Glória a Deus, o pessoal está chegando, glória a Deus. Aleluia. Vamos começar a orar, vamos começar a agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, estarmos com vida, com saúde. Agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer a Deus pelo dia que Ele nos concedeu. Agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiramos. Agradecer a Deus pelo seu amor e pelo seu cuidado. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado pelos livramentos, Pai, visíveis e também pelos livramentos invisíveis. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque se nós estamos aqui, Pai, estamos com vida, é porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos livrado de todo o mal. Nós queremos, ó Deus, te pedir perdão pelas nossas falhas. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por nossas iniquidades e transgressões, por amor do seu nome. Como diz na tua palavra que a sua ira dura apenas por um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre.
Como está escrito, Senhor, na Tua palavra, que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a Tua alegria, Senhor, ela vem no romper da manhã. E nós, Senhor, te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Antes mesmo de nós nem te conhecermos, o Senhor já tinha provado o seu amor através do seu Filho. E nós somos gratos por isso, Pai. Nós somos gratos porque nós reconhecemos o quanto o Senhor nos ama e cuida de nós. Obrigado, Jesus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, por nós estarmos vivos e com saúde. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na nossa casa. Quantos não gostariam de estar na sua casa e não podem porque estão em uma cela de uma prisão? Outros estão no leito de um hospital, numa UTI, numa CTI. E nós temos o privilégio, Pai, a dádiva, o presente de estarmos em casa com a nossa família. Isso é uma bênção do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Deus. Obrigado, Pai, por suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Deus, por não deixar faltar o pão, o alimento, Deus, em nossa mesa. Senhor, nós queremos te agradecer pelos detalhes. Quantas pessoas não fizeram nenhuma das refeições? E nós temos o privilégio, Deus, Senhor, de poder se alimentar. E muitas das vezes, Pai, esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas. E quando nós te agradecemos pelas pequenas coisas, o Senhor passa a realizar as coisas grandes que precisamos. Nós não queremos ter o nosso coração ingrato, Deus. Nós não queremos ter o coração como o coração dos filhos de Corá. Meu Deus, nós não queremos ter o coração daqueles que foram engolidos pela terra no deserto, porque eram murmuradores, não agradeciam as pequenas coisas, não agradeciam os pequenos milagres de ter a sua sede saciada, as suas necessidades supridas. Nós queremos, Deus, ter o coração grato, como o coração de Josué e de Caleb, como o coração, Senhor, das suas gerações. Nós não queremos ter o coração ingrato como o coração de Caim, Deus, mas o coração grato como o coração de Abel. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por nós termos uma família, termos um lar. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito ter nos trago, Senhor, essa noite para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. Porque de uma coisa, Senhor, eu tenho certeza que esse povo está aqui não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha a nós, o teu reino venha a nós nessa noite. E o Senhor venha revelar o teu coração a nós. Que o Senhor venha revelar a sua presença a nós nessa noite. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui diferentes. Queremos sair daqui, Senhor, renovados. Queremos sair daqui, Deus, fortalecidos e edificados
pelo Teu Santo Espírito. Que todas as vidas sejam tocadas pelo Teu poder. E aonde, Deus, houver uma pessoa enferma, que essas pessoas sejam curadas pelo Teu poder. Pelo poder, Senhor, da Sua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus onipotente, que tem todo o poder, Pai, em Suas mãos. Que o Senhor traga paz aos corações aflitos. Que o Senhor traga alegria aos corações tristes. Que o Senhor, Deus, reine sobre os nossos corações. Que o Teu trono esteja estabelecido sobre a nossa vida, Pai. E que todo o poder, Senhor, que não vem de Ti, seja dissipado pelo nome de Jesus. Revela, Senhor, o Seu poder. Revela, Senhor, a Sua glória. Que aonde houver, Senhor, aonde houver, Deus, um irmão, uma irmã que anseia pelo renovo do Teu Espírito, que o Senhor venha renová-los nessa noite. Que o Senhor venha edificar as nossas vidas nessa noite. Que todo desânimo, Pai, caia por terra. Que toda frieza, Senhor, bata em retirada. E o Teu Espírito, Senhor, paire sobre nós nessa noite. Se mova, Espírito Santo de Deus, sobre nós essa noite. Assim como no princípio, que o Senhor criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as faces das águas. Que o Senhor venha se mover, que o Espírito Santo de Deus venha se mover na minha e nas suas trevas nessa noite. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Que todos que entrarem nessa live passe a sentir o mover do Senhor nessa noite. Oremar ramastu que alabaster alabassuia barabagás. Espírito Santo de Deus, se move sobre nós. Se move sobre nós essa noite. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, em cada coração. Senhor, aviva-nos, aviva a Tua obra. Aviva, Senhor, o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, sair daqui da mesma forma que nós entramos. Revela o Teu poder. Revela, Senhor, a Sua presença. Manifesta o Seu poder. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que tem a chave de Davi, que o Senhor abre portas e ninguém fecha, e o Senhor fecha e ninguém abre. Deus, abre portas nessa noite. Abre portas financeiras. Senhor, abre portas de emprego. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz milagre. Nós cremos que o Senhor é um Deus que abençoa. Nós cremos que o Senhor é um Deus que muda a sorte. O Senhor é um Deus que realiza milagres. O Senhor é o Deus que transforma vidas.
como está escrito, Senhor, no livro de Crônicas, que um homem chamado Jabes tinha por significado o seu nome, aquele que causava dor, aquele que causava sofrimento. Esse foi o nome que Jabes recebeu no seu nascimento, por ter trago dor à sua mãe. E a sua mãe deu a esse nome de Jabes. E Jabes começou a sua vida trazendo dor, trazendo agonia, desespero, sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jabes um dia fez uma oração. A oração de Jabes. Deus de Abraão, Deus de Jacó, abençoa a minha vida com a sua bênção. Alarga a minha terra. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E a Bíblia diz que Deus, ele atendeu a sua oração. E Jabes terminou a sua vida como o homem mais honrado, o homem mais ilustre, o homem mais honrado do que os seus irmãos, porque ele resolveu mudar o destino da sua história. Você que está aqui nesta live, você é o protagonista da sua história. Se a sua vida começou de forma errada, se você começou a sua vida trazendo dor, agonia aos seus pais, aos seus familiares, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus irmãos, aos seus vizinhos, ao seu bairro, à sua cidade. Se você começou de forma errada, não aceite terminar da mesma forma. Faça como Jabes, se posicione em oração, porque eu creio e eu profetizo que o seu fim será melhor do que o seu começo. É isso que está escrito no livro de Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Então não aceite terminar a sua vida da maneira errada que você começou. Faça a diferença. Não aceite se as pessoas declararam sobre você uma identidade que não é a identidade que Deus ele preparou e declarou e determinou para você. Eu digo e eu repito mais uma vez, que você é o protagonista da sua história. Resolva hoje a viver a história, não a que os seus pais, os seus líderes, as pessoas que tinham uma liderança sobre você tentaram descrever uma história que não foi a história que Deus ele escreveu para você. Se levante hoje, se posicione e declare: Senhor, me abençoa com a sua bênção.
Senhor, alarga as minhas terras, me prospera. Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque não adianta eu ter a bênção, não adianta eu ter a prosperidade, e a tua mão, o Senhor, não estar comigo. Guarda, Senhor, nos dos males e livra-nos das dores. Atende, Senhor, a nossa oração. Atende a nossa oração nessa noite, Deus. Que todos nós, Senhor, sejamos tocados pelo braço forte do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa continuar, Deus, da forma errada, causando dores na vida das pessoas. Eu creio, Deus, que o Senhor pode mudar a nossa sorte. Nós não aceitamos, Deus, viver uma vida miserável. Nós não queremos ser peso, Deus, na vida de ninguém. Como está escrito, Senhor, na tua palavra, em Salmos, de número 139, aleluias. Ouça essa palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos
não te foram encobertos? Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram. A substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, os homens sanguinários, os homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abominam os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós lemos revela a onipresença de Deus. O seu Deus e o meu Deus é um Deus onipresente. Um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós servimos um Deus a qual o salmista que escreve esse salmo, o salmista Davi, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Talvez eu não conheço você, eu não conheço a sua vida, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele nos sonda e ele conhece o mais íntimo do meu e do seu coração. Muitas das vezes nós estamos tristes, nós estamos com o coração sangrando, ferido por causa das lutas e das dificuldades, e a sociedade requer de nós um sorriso no rosto, e muitas das vezes é isso que nós fazemos diante das pessoas, colocamos um sorriso enquanto nós queremos chorar. E as pessoas muitas das vezes estão andando do nosso lado e não sabem o que estamos passando. Mas a Bíblia diz que Deus, ele nos conhece, porque ele nos sonda. Ele sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, de muito longe, ele penetra o nosso pensamento e esquadrinha o meu andar e o meu deitar. É um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
E isso fala da soberania de Deus. Deus é o único que pode estar em todos os lugares no mesmo tempo. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus é o único Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, ele é onipotente. Mas ele também é onisciente. Ele conhece de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado. Ele sabe do seu presente. Mas Deus, ele também sabe do seu futuro. Talvez você entrou aqui nessa live preocupado com o seu amanhã, preocupado com o seu futuro. Mas eu vim aqui como um mensageiro de Deus para dizer para você que essas preocupações estão roubando as suas forças, está roubando a sua energia. Por isso Deus, ele vai dizer no livro de Salmos que nós devemos entregar ao Senhor as nossas preocupações, porque Ele é que tem suprido as nossas necessidades. A Bíblia também diz no segundo livro de Pedro que nós devemos lançar ao Senhor as nossas preocupações, porque é Ele que tem cuidado de mim e de você. Você tem se preocupado em vão? Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, que é os pagãos que buscam, que se preocupam com essas coisas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que eu e você andamos preocupados, Ele vai suprir aquilo que muitas das vezes é prioridade para nossas vidas. Deus, Ele chama de coisas. Por isso, não se preocupe com o seu futuro, porque Deus já está lá. Ele é atemporal. Ele é dono do tempo. Por que você está preocupado? Entrega essas preocupações ao Senhor. É normal, porque somos seres humanos e somos tentados a dormir e acordar preocupado. Mas eu vim aqui para dizer para você: ei, entrega essa preocupação ao Senhor e descansa, confia. Porque se Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra para você, é porque você não está confiando, mas a partir de hoje, resolve entregar, resolve confiar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Se Ele está dizendo que nós devemos entregar a nossa preocupação ao Senhor, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que supre as nossas necessidades. Ei, irmão, ei, irmã, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai cuidar. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você.
Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que aonde tivermos 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria presente. Esse texto para mim é extraordinário, porque Deus está aqui quebrando alguns pensamentos de que se apenas estiver em uma grande conferência, Ele vai estar presente. E muitas pessoas desanimam por causa de pensar que Deus só vai estar presente quando estiver uma grande multidão presente. E muitas pessoas acham que Deus só vai estar presente se nós estivermos dentro de um templo. Mas Ele disse, se nós estivermos reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. E se Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto Ele está aqui, Ele também está aí na sua casa. Só que Deus, Ele me deu uma revelação. Que Deus, Ele é onipresente e está presente em todos os lugares. Mas só tem um lugar que Ele não está presente. Você sabe qual? O único lugar que o Senhor não está presente está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. O único lugar que o Senhor, sendo onipresente, Ele não está, é num coração fechado para a sua presença. Porque aquele que está na porta e está batendo, ele não está do lado de dentro. Então, se Ele é onipresente e Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se Ele está do lado de fora do seu coração e está batendo, é porque Ele quer ser onipresente na sua vida. E se você está hoje aqui nesta live e o Senhor está batendo no seu coração, a minha oração é que você abra o seu coração para Ele entrar. Porque Ele quer cear com você. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter relacionamento. Não adianta dizer que somos cristãos e o Senhor não ser onipresente em nossas vidas. Aqui no Salmo de número 139, e eu confesso para vocês que não era esse salmo que eu iria pregar. Eu vim para cá nessa live hoje pensando pregar sobre Isaac. Só que não é da maneira que a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Porque como aqui o texto que ora lemos fala, que Deus Ele nos sonda e Ele nos conhece, Ele faz tudo conforme a vontade dEle. E esse texto do Salmo de número 139 revela a onipotência
a onipresença e a onisciência de Deus. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece o nosso caminho da nossa casa para a nossa igreja. Ele conhece o nosso caminho da nossa casa para o nosso trabalho. Ele nos conhece. Ainda a palavra nem chegou nos nossos lábios. E Ele já sabe, Ele conhece todas elas. E aí vem a pergunta: se Deus Ele conhece as nossas palavras, para que nós precisamos orar? Porque Deus Ele é uma pessoa, Ele deseja se relacionar. E nós só temos relacionamento, nós só temos intimidade se nós conversarmos com Ele. Ele conhece todas elas, mas Deus é um ser relacionável. Ele quer se relacionar comigo e com você, Ele quer nos ouvir, Ele quer saber como nós estamos. Deus, Ele conhece todas as palavras das nossas bocas, antes mesmo que nós venhamos pronunciar cada uma delas. Ele nos cerca por todos os lados, pela frente, por trás. Por isso, o salmista, no Salmo 91, vai dizer que 1000 caem do nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Por quê? Porque nós somos cercados pelo Senhor. Ainda que se levante 11.000 demônios, 11.000 pessoas, elas vão ter que cair, porque nós somos cercados por aquele que é onipresente, é onipotente, é onisciente. Aleluia! É Ele que nos cerca. Satanás, ele está a rodear a terra. E o livro de Jó vai dizer que Satanás, ele entra na presença do Senhor juntamente com os anjos. E Deus, ele diz: tu tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem fiel. Talvez hoje você entrou aqui nessa live, tem servido ao Senhor, tem sido uma pessoa íntegra, fiel, e tem entrado aqui achando que Deus, Ele não tem acompanhado você em todos os seus caminhos. Deus, Ele trouxe a mim, a você aqui para dizer para você que Ele conhece todos os teus caminhos e Ele tem visto você. Enquanto Jó estava sendo fiel, Deus estava apresentando a ele no céu. Deus estava falando dele no céu. Olha a importância de ser fiel aqui na terra. Olha a importância de ser íntegro aqui na terra. Porque Jó, ele estava sendo assunto nos céus. Jó, ele era assunto nos céus. A nossa preocupação não é de ser conhecido na terra. A nossa preocupação deve ser se o nosso nome está escrito no céu. A nossa preocupação não deve ser quando virá o anticristo ou se o anticristo está na terra. A nossa preocupação deve ser se o nosso nome está escrito no céu.
Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Orebagaste, ramagasto, remagadas, abaragas. Eu vejo na internet as pessoas muito preocupadas se é calvinista, se é arminiano, se é tribulacionista, se é pós. A nossa preocupação deve ser se ele conhece nós. A Bíblia vai dizer que muitos naquele dia chegarão e dirão: Senhor, Senhor, eu tenho feito milagres em teu nome, eu tenho expulsado demônios no teu nome. Por isso nós não devemos se impressionar com a internet, com o número de seguidores, se a pessoa está realizando milagres. Porque o que adianta ser relevante na terra, ser conhecido na terra, ser famoso na terra, ter milhões e milhares de seguidores na terra e não ser conhecido pelo Senhor? Porque naquele último dia ele vai dizer: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nem vos conheço. Aleluia! Rabacalabassuri amarras. Camande rabaser balabagaia. Oh, rabagassúria. Re camande rabassá. Eu sinto a presença do Senhor nessa noite. Obrigado, Aline. Acabou de me seguir, glória a Deus, Deus abençoe. Oh, aleluia! Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos querer viver essa moda da internet, aonde as pessoas têm entrado na internet para querer ser conhecido por todos, para querer ser relevante, ser famoso. Mas a nossa preocupação deve ser: será que quando eu me encontrar com ele, com aquele que é onipresente, é onipotente, será qual vai ser a sua reação? Será que vai ser servo bom e fiel? Entra no gozo do teu Senhor, ou vai ser aparta, maldito? Porque eu não te conheço. Será que qual vai ser a reação daquele que é o amor, mas que no último dia, qual vai ser a sua reação diante daqueles que as pessoas pregam dizendo o importante é ser feliz? Aleluia! Aleluia! Será qual vai ser a reação? No céu haverá muita decepção. Por isso, irmãos e irmãs, que eu venho aqui nas lives pregar com o coração, e que Deus ele nunca me deixe me perder, porque o verdadeiro evangelho é aquele que fala a verdade, é aquele que fala da palavra. E a Bíblia, ela é dividida nos últimos dias. Um abraço, Eduardo. E o último dia. E por isso, não adianta
nós ser reconhecido na terra e não ser reconhecido pelo Senhor. Voltando para Jó, Satanás ele diz: ele vive assim porque o Senhor tem cercado a Jó e os seus filhos e os seus bens com cercos vivos. Deus ele nos cerca pela frente e por trás. Por isso Satanás ele fala para Deus que Jó era íntegro, era fiel, porque o Senhor o guardava. É Deus que guarda a mim e a você. É Ele que dá ordem aos seus anjos para nos guardar. A Bíblia diz no Salmo de número 121 que o guarda de Israel, ele não dorme e ele não dormita. Você sabe o que significa dormita? Ele nem cochila, ele nem pisca, enquanto ele guarda a mim e a você. Por isso a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia! Esse Deus que nós servimos, aleluia, 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 aleluia. Tu me cercas por trás e por diante. Será que eu estou sendo muito agressivo? Aleluia, aleluia. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe as mãos. Aleluia. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Se nós estamos aqui é porque Ele tem nos guardado e nos protegido. Aí Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ei, irmão, ei, irmã, se você é escolhido, se você é escolhida, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. É por isso que Jonas, ao receber uma palavra para ir para Nínive, ele vai para Tars. Ele compra uma passagem a sentido contrário. Se Nínive é para cá, eu vou para cá. E a Bíblia diz que ele entra em um navio e ele desce para o porão. Deus ele levanta uma tempestade. E aquele homem, aquele profeta que estava fugindo, achando que estava fugindo, Deus encontrou ele num porão, no fundo de um porão, deitado no fundo de uma rede. Aleluia! E para piorar, ele foi parar no ventre de um grande peixe, e aquele peixe continua descendo, porque é isso que acontece na vida de um profeta, de uma profetisa, quando tenta fugir do chamado do Senhor. Ele vai descendo para a profundeza. Por isso Jonas disse: das profundezas da terra eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Não tem como fugir, meu irmão. Não tem como fugir, minha irmã. Se você tem um chamado, Deus ele vai te encontrar nas profundezas da terra. Por isso o salmista diz: para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Ribiai, uriamantere benegas, abadagai.
Ah, como eu sou grata a Deus, porque quando estava na profundeza do pecado, Ele foi me buscar. Para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. Isso é maravilhoso. Isso não é ruim. Ramaio riamande kebiai asterbia. Para onde eu fugirei da tua face? Quando nós estamos lá errando, quando nós estamos lá pecando, quando nós estamos lá desagradando, Ele está vendo. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele revela a sua onipresença. Aleluia, não tem como fugir. E me detenho nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são as mesmas coisas. Por isso a Bíblia diz que Deus, Ele faz o caminho na tormenta. Uma das pragas do Egito foi que a escuridão era palpável. A luz e as trevas, a luz e a escuridão, diante de Deus, é a mesma coisa. Talvez você esteja na escuridão. Talvez você esteja em trevas. Deus está olhando. E Deus, Ele está vendo você. Pois tu formaste o interior, o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Deus, Ele acompanha o processo de um filho seu. Deus, Ele acompanha o nosso processo. Desde que quando somos gerados no ventre da nossa mãe, quando somos tecidos nos seios de nossa mãe, Deus, Ele acompanha todo o processo. Deus é um Deus cuidadoso. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E escute isso: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Queridos irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, que o nosso Deus, que é onipresente, é onipotente, é onisciente, tem todo o poder, tem todo o conhecimento, está presente em todos os lugares. Ele é um Pai amoroso e cuidadoso. É como um pai humano que, ao saber que a sua esposa está grávida, ele prepara todo o enxoval. O que eu estou dizendo para você nessa noite, que antes mesmo de você ser gerado, antes mesmo de você nascer, Deus, ele já se preocupou em escrever a minha e a sua história. Por isso, eu não peço para Deus escrever a sua história nessa noite, porque Ele já se preocupou de fazer isso antes de você ser gerado, ser tecido no ventre da sua mãe. Ele já se preocupou em escrever a sua história desde o nascimento até o final da sua vida. Deus já escreveu cada capítulo da sua história. Por isso, não peça para Deus mudar a sua história, mas peça para Deus revelar o que está escrito no seu livro. Eu ouso dizer nessa noite que você tem um livro no céu escrito com a sua história. E a minha pergunta é: você tem vivido essa história? Você tem vivido a história que Deus, ele se preocupou em escrever para você? Será que realmente nós estamos vivendo essa história? Será que nós estamos vivendo uma história conforme está escrito no livro? Que aqui o texto, o salmista Davi deixou claro que Deus, ele escreveu todos os nossos dias, cada um deles foram escritos e determinados antes mesmo que eles existissem. Então Deus, ele tem uma história para mim e para você. Por isso eu iniciei a minha oração e eu nem sabia que era essa mensagem que eu ia ministrar. Por isso a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no momento que eu estava orando, eu estava falando sobre Jabes. Que Jabes resolveu viver uma história que não foi a história que a sua mãe escreveu para ele. Uma criança que nasceu para trazer dor e sofrimento. Ele se posicionou. Eu acredito que a oração de Jabes foi: Senhor, eu quero viver. Entre linhas foi: Senhor, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim, não a história dos meus pais, não a história que os meus líderes têm para mim, mas a história que o Senhor já se preocupou em escrever. Por isso que tem pessoas frustradas na sua vida profissional, ministerial, porque as pessoas querem impor que as pessoas vivam uma história que não é a sua. Pessoas frustradas em ministério, porque estão vivendo uma história que não foi Deus que escreveu.
E pessoas se acham no direito de querer escrever a nossa história. Aleluia. Aleluia. Pessoas, elas se acham no direito de querer escrever a nossa história. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho convicção, que Deus, Ele trouxe a mim e a você nessa noite para dizer para mim e para você que a história que nós devemos viver é a história que Ele escreveu para mim e para você. Queridos, a história de Jabes é extraordinária. Se eu não me engano, é 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. E a Bíblia fala pouco desse homem. A mãe dele colocou o nome Jabes, porque esse nome significa dor e sofrimento. É como se ela estivesse passando para outras pessoas que aquela criança ao nascer trouxe para ela dor. Mas Jabes fez uma oração poderosa. Ele se posicionou, ele disse: Senhor, me abençoa com a sua bênção. Alarga a minha terra, ou seja, me prospera. Que a sua mão esteja comigo. Aqui foi a chave da oração de Jabes ser respondida, porque não adianta eu e você prosperar, não adianta ser abençoado, e se a mão do Senhor não estiver conosco, nós vamos viver uma vida frustrada, porque é essa mão que nos direciona nessa história. Ele disse: guarda-me dos males e livra-me das dores. E é extraordinário, porque a Bíblia diz que Deus, o Deus que eu estou falando, o Deus que eu estou pregando nessa noite, o Deus onipresente, onipotente e onisciente, diz a Bíblia, e Deus atendeu a sua oração. Eu libero uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Que a sua oração será atendida. E a Bíblia diz que Jabes se tornou o homem mais honrado e mais ilustre dos seus irmãos. O nosso Deus jamais ia parar para escrever uma história de fracasso, de derrota e de miséria. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Aqui não é uma palavra emocional, não é uma palavra de coach, mas é uma palavra profética sobre a sua vida, que se você crer, você vai viver essa história de honra, essa história ilustre, porque foi isso que Deus ele fez na vida de Jabes. Aleluia! Que presença é essa? Nós tinha tudo para dar errado, Eduardo. Nós tinha tudo para dar errado, irmão. Ah, Senhor, mas como é bom, Pai, escolher viver uma história que não é a nossa. Uma história que não somos nós mesmos que escrevemos. Uma história que não é pessoas que escreveram. Até o diabo, ele quer ser o escritor da nossa história. Até o inimigo da nossa alma, ele quer escrever a nossa história.
Mas não aceite. Não aceite viver uma história que não é a sua. Não aceite viver uma história que não foi a história que Deus escreveu. Não aceite. Não aceite. Viva a história que Deus, Ele tem para você. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande as somas deles. É por isso que Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. É pensamento de bem. Todos os pensamentos que Deus pensa para você são pensamentos de bem. E aí o salmista diz: e como é grande a soma deles. Deus, ele não pensa só uma coisa a respeito de você. Deus, ele pensa coisas boas e muitas coisas. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão. Você pode dar um aleluia aí, irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor. E aí ele diz no verso 18: se o contasse, excedem os grãos de areias, contaria e contaria, sem jamais chegar ao fim. Você tem noção do quanto pensamento, de quantos pensamentos Deus, ele pensa de você? A minha oração é que Deus, ele venha nos destravar nessa noite. A minha oração é que Deus, ele venha te destravar nessa noite. A minha oração é que Deus, ele te destrave nessa noite. Muitas das vezes você entra em crises mentais. Muitas das vezes você entra em crises por um espírito de inferioridade, de pensar o que as pessoas estão pensando de mim. Muitas das vezes você entra em crise por ficar com esse espírito de inferioridade, de achar: será o que fulano está pensando de mim? Mas Deus, ele trouxe você nessa noite para te libertar e para dizer para você que mesmo contando todos os grãos de areias que existem no mundo, os pensamentos que Deus, ele pensa ao seu respeito, não chegará ao fim. Eu creio que Deus, ele nos trouxe aqui para nos libertar desse espírito maldito de inferioridade, de pensar o que as pessoas estão pensando de mim. Se você viver uma vida pensando o que as pessoas estão pensando de você, você não vai viver a história que Deus escreveu para você. Se eu fosse pensar o que as pessoas estão pensando de mim, porque eu estou criando conteúdo, estou pregando a palavra, estou fazendo live, você acha que eu estaria aqui cumprindo o meu propósito, vivendo a história que Deus escreveu para mim?
Você pensa que se eu fosse pensar eu mesmo em fazer isso, porque foi isso que eu escrevi para mim viver, você acha que eu estaria aqui? Eu não estaria. Eu não estaria fazendo isso aqui por likes, eu não estaria fazendo isso aqui por nada, a não ser por um propósito. É um propósito que me faz, quase todos os dias, estar aqui às 8 horas da noite, trazendo uma palavra, em vez de eu estar fazendo outra coisa. Por isso nós devemos descobrir o que Deus quer de nós. Mesmo que isso venha custar muitas coisas, porque vai custar. Aleluia! Aleluia! Vai te custar muita coisa. E sabe o que é prazeroso? Sabe o que é maravilhoso viver essa história que Deus escreveu? É que você não espera por reconhecimento. Você não espera por aplauso. Você apenas vai. Porque você sabe o que está escrito na sua história. Será que você já parou para pensar? Será que um dia você já orou, Senhor? O que essa passagem, o que esse texto de Salmo de número 139 está falando no versículo 16 a respeito desse livro? Talvez você nunca nem ouviu falar disso. Talvez você nunca ouviu falar que você tinha uma história já escrita por Deus. Mas Deus trouxe você aqui hoje. Foi Deus que trouxe você aqui hoje para dizer para você que você já tem uma história. Será que você está frustrado profissionalmente porque você não sabe qual é a sua história, o seu propósito, e você vive em ciclos e ciclos e não se encontra, não se acha? Obrigado, Rebeca. Deus abençoe. É muito sério, não é? O negócio é mais profundo do que a gente pensa, não é verdade? Por isso, essa passagem que eu citei para vocês, que muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei. E o Senhor diz: aparta de mim, porque eu nem te conheço. Tem várias vertentes. Tem aquela pessoa que está fazendo, mas está em pecado. Tem aquelas pessoas fazendo, mas que não foram chamadas para fazer. Tem aquelas pessoas que estão fazendo, mas que não têm intimidade nenhuma, não têm relacionamento nenhum, mas estão fazendo. Por isso nós devemos fazer, realizar, cumprir aquilo que fomos designados a fazer. Nós focamos naquilo que ela quer que a gente foque. Nós focamos naquilo que as pessoas, elas querem que nós foque. E nós vivemos uma vida sem sentido. Uma vida miserável. Porque somos empurrados pela sociedade, somos empurrados pelas pessoas. E muitas pessoas deixam de viver a história que Deus tem para a vida delas, porque são convencidas
a largar. Porque o que o mundo quer, o que as pessoas querem de nós, é que a gente tenha dando resultados. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta ser reconhecido pelo mundo, pelas pessoas, e chegar diante do Senhor, aquele que muitas das vezes a gente acha que tem intimidade, mas não tem intimidade nenhuma. Por isso o importante de se encontrar, de conhecer o que Deus ele tem para mim e para você. Se você andava perdido, porque andava pensando no que as pessoas achavam de você, não sirva para querer impressionar ninguém. Não faça para querer chamar a atenção de ninguém. Faça porque você entendeu que essa é a história que Deus ele tem para você, e você vai ver que é leve. O fardo de Jesus é leve. Boa noite, Uso. Deus te abençoe. Por isso que tem pessoas frustradas porque não estão vivendo a história que Deus escreveu para elas, e elas estão fazendo apenas para impressionar. Você consegue entender o que Deus está falando nos nossos corações nessa noite? A Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. E pode ter certeza, se ela está cortando aí, ela começa cortando aqui primeiro. E desde que eu aceitei, que eu me reconciliei com Jesus em 2015, eu tenho lutado contra mim, eu tenho lutado contra críticas, pessoas, para me viver essa história. Porque eu tenho uma certeza, eu tenho uma total convicção que a vida sem um propósito... Nosemar, que alegria ter você aqui. Boa noite, amém, glória a Deus. Fico muito feliz de verdade. Essa história que eu tenho lutado com todas as minhas forças para viver essa história. Quando eu ouvi falar desse Salmo 139, todos os dias eu tenho lutado para viver essa história que Deus ele se preocupou em escrever para mim. Eu tenho lutado contra a carne, para orar, para ler a Bíblia, porque o que eu mais quero é viver essa história. O que eu mais quero é viver a história que Deus ele se preocupou em escrever para mim. Se nós pararmos para pensar, nós somos cercados por todos os lados para não viver a história que Deus escreveu para nós. Nós somos cercados pelo diabo, nós somos cercados pelo pecado, nós somos cercados pelos demônios, nós somos cercados pelos desejos carnais, e muitas das vezes nós somos cercados por pessoas do nosso lado que não querem que nós venhamos viver essa história. Por isso que
Nós temos que ter a total certeza, a total convicção da história que Deus tem para nossas vidas, porque senão, na primeira perseguição, na primeira crítica, nós vamos desistir. Nós vamos desistir. Sabe a pessoa que não desiste? Irmão, você sabe a pessoa que não desiste da fé? Mesmo as pessoas olhando para ela e dizendo não vai durar um mês. Mesmo as pessoas olhando para ela e dizendo não vai aguentar, vai desistir, nessa prova agora ela vai parar. Sabe por que essas pessoas não param? Sabe quando vem o diagnóstico, essas pessoas não param? É porque elas entenderam a história, não é porque ela é mais forte, não é porque ela é mais resiliente, é porque ela entendeu a história. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito é incontáveis. Então deixa criticar, deixa perseguir, deixa falar mal, deixa fazer o que quiser. Viva a história. Viva a história. Porque um dia Jesus ele virá buscar a sua noiva. Isso é fato. Isso é verdade. E nós precisamos ser reconhecidos por eles. Olha, minha mãe acabou de chegar. Um abraço, mãe, te amo. Queridos, eu confesso para vocês que tem sido noites muito especiais nas lives. Ontem o meu pai estava aqui, minha mãe, minhas tias, e minha irmã liberou uma palavra, que ela disse que através dessas lives, muitos dos nossos familiares, aqueles que nem conhecem Jesus, ou aqueles que estavam afastados, iriam se reconciliar. E eu me lembro que quando eu iniciei a fazer as lives, às vezes eu ficava muito triste, sabe? Porque eu olhava nas estatísticas, eu via pessoa da Angola, eu via pessoa de Portugal, pessoas de todos os lugares, eu não via ninguém da minha família. E eu acredito muito na palavra que ela liberou. E eu vou falar uma coisa para você, tem sido noites especiais. Hoje eu estava vindo da oração lá do terreno da nossa igreja. E eu não tive tempo para parar. Olha só, pastor Arnaldo, meu Deus, que alegria, que saudade de você, meu amigo. Um forte abraço. Que alegria ter você aqui. Eu estava falando para o Senhor, Senhor, qual mensagem o Senhor quer que eu pregue? E aí eu coloquei no coração, no momento que eu estiver orando, Deus ele vai colocar uma palavra. E é essa palavra que Deus... Amém, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Deus, ele se preocupou em escrever a minha e a sua história. Então, ao olhar uma pessoa, mesmo que a situação dela seja uma situação difícil, mesmo que seja uma situação delicada, mesmo que a pessoa esteja no fundo do poço, no vício, na droga, na prostituição, não mate essa pessoa no coração. Não rejeite essa pessoa no coração. Talvez ela nem saiba, mas Deus se preocupou em escrever uma história também para ela. Aleluia! Aleluia! Todos nós cristãos devemos ter isso no nosso coração, porque assim nós olhamos para as pessoas
com compaixão, com misericórdia. Quando entendemos que o mesmo Deus que antes de nós sermos gerados, sermos criados, Ele escreveu uma história. E o salmista diz que todos os pensamentos de Deus, que são incontáveis, são pensamentos de bem, são pensamentos bons. Então imagine um escritor escrevendo um livro, e esse escritor só tem pensamentos bons. Aleluia! Imagina a obra. É por isso que quando nós, antes de nós entrarmos na igreja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estávamos vivendo uma história que era nossa, que nós mesmos escrevemos, e muitas das vezes... Obrigado, Arnaldo. No final vou estar seguindo você também. Então, muitas das vezes, nós estamos até vivendo uma história que o diabo escreveu para nós. Mas quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor, nós passamos a viver uma história que não é a nossa própria história, nem a história que o diabo escreveu, nem que as pessoas escreveram, mas a história que Deus escreveu. Por isso ele diz: eu te tiro do monturo e te levo para sentar no meio dos príncipes. Porque a história que Deus escreve para nós é uma história, como escreveu a história de Jabes, honrado e ilustre. Essa é a história que Deus, Ele tem para mim e para você. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a clareza disso, porque quão impactante e uma mudança de mente, uma metanoia, uma transformação na nossa vida, quando nós temos o entendimento da palavra de Deus. Então, se você está vivendo uma história que não é a sua, pelo amor de Deus, a partir de hoje começa a sua oração dizendo: Deus, eu quero viver a minha história que o Senhor escreveu para mim. Deus, Ele escreveu uma história para mim e para você. Uma história, literalmente, escrita pelo dedo de Deus. Aleluia! Só tem 3 passagens na Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Primeiro, a tábua que foram escritas os mandamentos. Segundo, o rei, o filho de Nabucodonosor, ele pegou os utensílios do templo e foi tomar bebidas nele com as meretrizes. Foram farrear com os utensílios do templo e Deus escreveu na parede. A terceira, uma mulher foi pega em ato de adultério. Aleluia! Meu Deus! E levaram perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Eu Sou. Quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Aideramaga Sabaragai. Ele estava assentado de coca. E trouxeram uma mulher do ato, sem roupa, tentando pegar Jesus. Aleluia. E ele escreve mais uma vez:
Ele escreve no chão, na areia. E eu vou ousar dizer que a quarta escrita pelo dedo de Deus foi a minha e a sua história. Por isso eu profetizo na sua vida nessa noite que esse ciclo de miséria, de fracasso vai acabar na sua vida, porque a sua história foi escrita com o dedo de Deus. Rabagás, abalagai. Eu sinto a unção e o poder de Deus aqui, liberando essa palavra sobre a sua vida. Então tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Ricamai derebagai derebalabasúria. Arabacalabai derebalabasúria labagácia. Eu sinto o Senhor falando essa noite. Rebagastu riamanaias. Que a partir de hoje você vai começar a viver a história que não é a história que foi escrita por você mesmo, que foi escrita pelos seus pais ou pelo diabo, mas você vai viver a história que foi escrita por você, por Deus para você. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Vença, vença hoje, vença, vença hoje. A baixa estima, vença hoje o que as pessoas falaram ou estão falando. Resolva hoje vencer, porque aquele que escreveu a sua história é onisciente, é onipresente, é onipotente. Vença hoje. Não foi qualquer um que escreveu a sua história. Não foi qualquer pessoa. Foi Deus. Talvez você demorou tempo demais para descobrir que você tem uma história. Aleluia! É com esse texto do Salmo 139 que eu me abraço todos os dias. Eu saber que Deus, Ele escreveu a minha história, cada dia deles, sem antes eles existirem. Isso me motiva a estar no lugar de oração, no lugar da palavra, porque vai sendo nesses momentos que esses dias, essa história vai sendo revelada. O propósito que você procura nos métodos, Deus, Ele já escreveu no seu livro. Para que ficar gastando dinheiro? Hoje as pessoas fazem cursos para tudo. Hoje saia daqui com o coração determinado a descobrir a sua história e gaste toda a sua energia, toda a sua força para viver essa história. Por isso que a Bíblia diz que o céu, o reino dos céus é tomado por força. Para nós viver essa história, nós vamos ter que usar a nossa força, a nossa energia e o nosso foco. Não gaste tempo da sua vida para viver uma história que não é a sua.
Você já parou para pensar que todo mundo, eles querem colocar uma história no nosso livro? Você já parou para pensar? Para aí por um minuto e pense que todo mundo já tentou escrever a sua história. Menino, o que você quer ser? Eu quero ser um policial. Menino, policial não, policial é perigoso. Vai ser um médico, o médico dá mais dinheiro. Menino, o que você quer ser? Eu quero ser um jogador de futebol. Não, menino, não vai não ser um jogador de futebol. Então as pessoas sempre querem nos dar um destino. As pessoas sempre querem nos mostrar o que nós devemos fazer. E isso que nós devemos entender. E eu creio que Deus, Ele está mudando a nossa mente. Por isso a Bíblia diz: não vos conformeis, Romanos capítulo 12, versículo 1, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai viver a vontade de Deus se a sua mente for mudada. E a nossa mente só é mudada através da palavra. E eu creio que Deus está mudando a nossa mente nessa noite. Meu Deus, já vamos inteirar 2 horas de live. Já vou encerrar. Estamos aí para a honra e glória do Senhor, com 1.800 curtidas. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Obrigado pelo presente que vocês têm dado, aleluia. Fico muito feliz, estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui, deixa eu ver. Minha irmã Cláudia, um abraço, aleluia. Iusla, Eduardo tá lá em... Ele falou ontem, eu esqueci. Arnaldo, pastor Arnaldo, meu Deus, que alegria, cara. Minha mãe tá aqui, Nozé tá aqui, glória a Deus, meu Deus. Quantas pessoas boas. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Já estamos aí, chegando no final da nossa live. Eu estava até aqui marcado o que eu ia pregar, Gênesis, ia falar sobre a história de Isaac, mas a minha preocupação sempre, meu Deus, será que vai ter quantas pessoas? Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é, meu Deus, as pessoas não vão ali por mim. As pessoas vão ali porque elas querem ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E foi no momento de oração que Deus ele nos trouxe essa palavra. Que Deus, Ele escreveu uma história para mim e para você. Que Deus, Ele se preocupou em escrever a nossa história. Então, estamos chegando ao final e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz pela presença de todos vocês. E hoje estamos vencendo mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor. Só eu sei a luta, a guerra foi para mim voltar a fazer live, mas temos vencido. Estamos aqui, nas segundas-feiras, das 18 horas. Você é um profeta e mensageiro de Deus. Quantas vezes foi usado por Ele para trazer uma resposta? Amém, pastor Arnaldo. Que alegria. Obrigado pelas palavras. Você sabe que você tem meu coração, Você sabe que você é um amigo, E eu gosto muito de você, E eu respeito e honro, E reconheço, o que você carrega. Você é um grande homem de Deus, Você é uma pessoa que realmente sabe, a história que Deus ele escreveu para você, Você tem a certeza, a convicção, da história que Deus ele preparou para você antes de você ser gerado. É por isso que você suportou e você chegou até aqui. Porque nós só suportamos o processo quando nós temos a certeza, a convicção da história que Deus escreveu para nós. Então eu fico feliz demais por ter você aqui. Que honra, que alegria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Tá bom? Deus abençoe. Então, queridos, segunda-feira nós temos live às 20 horas.
Na terça-feira nós não temos live porque tem discipulado, mas nos dias que não tem discipulado, né, nós estamos fazendo live às 8 horas também. Todas as nossas lives são 20 horas, né, aqui no horário do Acre, né? Eu sei que tem muita gente de fora, né? Então, às 22 horas, né, no horário de Brasília, né? Então, fique atento. Na quarta-feira nós não temos live porque tem culto na minha igreja. Então, os dias que tem culto, tem discipulado, eu não faço live, né? Mas quinta-feira nós temos live, às sexta-feira nós temos live, né? E nós estamos aí, né, pensando, e eu peço para que vocês orem também, para que nós venhamos abrir as lives, né, no final de semana. Só estou vendo um horário aí, né, para fazer as lives. Quando eu fazia as lives às 5 horas da manhã, né, era cansativo, mas tinha muitas pessoas, né, fora do país, né, de Angola, de Moçambique, né? Então eu estou pensando, né, em voltar para esse horário. Então eu vou estar orando, eu apresento também em oração, porque em nome de Jesus a gente vai voltar. Quase batendo a meta de inscrição. Meu Deus, sei lá, hein, Ilza, que a gente chega lá, né? Glória a Deus. Eu nem sei onde é que é essa meta, mas glória a Deus que estamos batendo. Então, queridos, fiquem todos na paz. Um final de semana extraordinário, com a bênção de Deus, a proteção do nosso Senhor. Que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, guardando-nos dos males e nos livrando de todas as dores. Que Deus abençoe. Obrigado. Numa sexta-feira, né, quase 10 horas da noite, vocês aqui comigo. Realmente vocês sabem qual é a história, né, que Deus escreveu para vocês. Deixa eu ver alguém aqui que é novato, né, que está aqui hoje pela primeira vez. Deixa eu ver aqui. Amém. Eliane, Deus abençoe. De onde você é, Eliane? Coloca aí nos comentários, né, para nós conhecer. Vou ficar aqui um pouco interagindo. Eduardo, tu tá morando aonde? É em Florianópolis, é? Eu esqueci onde tu tá morando. O Everton, Felipe, coloca aí também, Everton, de onde você é, né? Você talvez hoje seja a primeira vez aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Contágio, olha só. MG Contágio, acho que é Minas Gerais, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus, queridos, estamos aí. Recife, rapaz, olha só, errei, né? Pernambuco. Glória a Deus, Eduardo. Eduardo também é um amigo, né? Uma pessoa que sempre acreditou no ministério, né? Eu sempre me sentia constrangido quando eu estava perto do Eduardo, né? O Eduardo é uma bênção também. Deus abençoe, Eduardo, em nome de Jesus. Chegamos aí a 2.000, né, e 500k para a honra e glória do nosso Senhor. E é isso aí, tamo junto, terra prometida. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Queridos, então é isso, um forte abraço, um beijo no coração e até mais, em nome de Jesus. Olha só quem chegou aí, Celi, glória a Deus, eu acho que é minha tia, né? Glória a Deus, Deus abençoe minha tia. Queridos, por favor, estejam em oração aí, eu quero muito ir esse ano em Rio Branco com minha família, né? Visitar os meus parentes, né? O meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, meus amigos de infância, né? Então orem aí para que Deus abra as comportas do céu, né? Para que a gente possa ir em Cruzeiro do Sul esse ano, em nome de Jesus. Desde 2018 que eu não vou em Cruzeiro, né? Então tenho sentido muita saudade aí, né, dos meus parentes, dos meus amigos. Deus muda o local, mas não muda o propósito. Deus poderoso. Olha só que frase poderosa essa do Nosemar, né? Deus muda o local, mas ele não muda o propósito. Glória a Deus. É isso mesmo, Nazé. Eu estava meditando hoje a respeito da história, né, de Isaac. Era até essa história que eu vou pregar, né? Então eu nem vou falar muito, porque qualquer hora eu estou pregando ela aqui, né? Então Deus, ele, no momento de crise, né, que o mundo estava passando por crise, uma crise de fome, né? Isaac, ele estava descendo para o Egito. Aí Deus falou para ele: não vai para o Egito, né? Vai para a terra que eu falarei para você ir. Deus, ele falou para Abraão: sai da tua terra, do meio do teu parente, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas para Isaac ele está dizendo: não vai para o Egito, vai para uma terra que eu te falei, vou te falar, né? Te falarei, né? E ele vai para Gerar. E mesmo lá, Deus, ele continua mudando, né? Deus, ele continua cumprindo o propósito, mesmo mudando o local, né? Então Deus, ele é extraordinário. Mesmo que ele mude o local, jamais ele vai mudar o propósito.
né? Então, glória a Deus, né, pela vida do Nosemar. Queridos, fui! Um forte abraço, um beijo no coração.